Você por acaso já se perguntou por que algumas pessoas têm tanto na vida e tem outras com tão pouco? Qual que é o segredo que explica essas pessoas que deram tão certo ou aquelas que deram tão errado apesar de um começo promissor? Todo dia, o tempo todo, alguém está tentando mudar de vida. Abrindo um novo negócio, procurando um emprego, tentando um curso ou uma formação nova, enfim, tentando uma oportunidade de mudar um pouco a vida. E se eu dissesse que eu conheço um aparelho que mostra as chances de alguém dar certo ou de dar errado, de melhorar ou piorar de vida? Pois esse aqui é o tabuleiro de Galton. Quem bolou esse aparelho foi o Sir Francis Galton, que estava preocupado com a hereditariedade de características do nosso corpo lá no século XVIII. Antes de sabermos como herdamos as nossas características, ele saiu medindo todo tipo de padrão das pessoas. Circunferência da cabeça, altura, proporção de partes do corpo, tamanho do braço, perna e por aí vai, para entender quais eram as tendências. E algo que ele viu em pouco tempo é que a medida da maioria dessas características caía em torno de uma média com alguma variação. A altura das pessoas, por exemplo, se você resolver examinar um grupo de pessoas bem homogêneo, como homens adultos japoneses nascidos depois da década de 70, você vai ver que a maioria das pessoas tem uma altura que fica próxima da média de 1,72. 1,60, 1,65, 1,80, 1,75, só que algumas pessoas são bem mais baixas e outras bem mais altas, com 1,40 ou 2,10 metros, só que mesmo assim elas vão seguir um desvio da média que o Galton chamou de desvio padrão. E para mostrar como as pessoas podiam herdar essa variação toda em torno de uma média, ele criou este aparelho aqui, que é um Kinkucks, que acabou ficando com o nome de tabuleiro de Galton. A ideia aqui é bem simples, são várias colunas aqui embaixo, onde eu vou jogar umas bolinhas lá de cima e elas vão cair. Só que para essas bolinhas caírem, daqui de cima elas vão encontrar esse monte de obstáculos no caminho, nos quais elas vão ficar batendo até cair em uma canaleta aqui embaixo. Todas as bolinhas começam desse mesmo ponto aqui de cima e têm as mesmas chances de descer por cada caminho aqui embaixo. Só que cada pino desses que as bolinhas encontram num tabuleiro bem alinhado dão para elas uma chance de meio a meio da bolinha ir para um lado ou para o outro, como se eu estivesse tirando cara ou coroa para decidir para onde eu vou no caminho. Para cada bolinha, por conta desses vários sorteios que elas vão fazendo enquanto elas estão caindo, o caminho acaba sendo imprevisível. Se eu solto a bolinha daqui de cima, eu não tenho como saber com certeza em qual dessas canaletas aqui embaixo que ela vai terminar. É o que a gente chama de uma caminhada aleatória ou o andar do bêbado no nome do livro do Leonard Miloginov, que fala sobre o papel do acaso nas nossas vidas. Olhando para uma bolinha que eu solto aqui de cima e que vai cair, eu não tenho como saber o que ela vai fazer enquanto ela desce. Mas se eu usar muitas bolinhas, tem um padrão bem interessante que aparece. As canaletas aqui do meio, próximas da média, acabam bem mais cheias do que essas canaletas aqui da ponta. Isso porque, na média, a maioria das bolinhas vai tirar direita e esquerda no caminho na mesma proporção e vai acabar caindo nessa mesma região aqui. Algumas bolinhas vão sortear mais um lado do que o outro e vão acabar caindo nesses extremos aqui do ponto que estão bem longe da média. O que dá essa distribuição aqui que a gente chama de uma distribuição normal. Quando a gente compara as medidas de altura de uma população homogênea, como é aquela do Japão, ela segue esse tipo de distribuição aqui. Isso por conta do que acontece com a nossa herança de altura. Como são vários genes que dão a nossa altura, como várias dessas bolinhas que tem que se empilhar, a maioria das pessoas tem um tamanho em torno da média. Algumas pessoas vão acabar recebendo mais genes que contribuem mais para uma altura maior, ou vão ter acesso a mais nutrição e comer bem durante a vida e vão acabar em extremos mais altos. Enquanto tem outras pessoas que recebem menos genes que contribuem para a altura do que a média, ou passam por problemas de nutrição e vão acabar nas alturas menores. Não é exatamente uma distribuição normal, mas fica bem perto disso.
o tamanho máximo que os nossos fios de cabelo podem ter, o tamanho dos dentes ou até das unhas também tende a ser assim. A maioria das pessoas vai ter uma medida que fica em torno de uma média, enquanto alguns caem nos extremos e acabam no Guinness. Só que esse caminho aleatório também pode se aplicar a mais coisas e o tabuleiro de Galton ilustra muito bem as consequências. Imagina que ao invés da altura, cada bolinha que eu jogar aqui representa o desempenho financeiro de alguém. E as colunas aqui embaixo vão marcar a medida que você quiser usar de sucesso, a medida que você queira. Realizações, músicas emplacadas entre as músicas de mais sucesso, livros bem vendidos, visualizações no canal, vidas mudadas para melhor. Quanto mais para cá, melhor essa pessoa se deu na vida. E cada pino aqui no caminho que a gente vai encontrar é uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida, ou mesmo decisões que acontecem fora do nosso controle, como quem vai contratar a gente ou com quem a gente se relaciona. Uma boa decisão, como apostar na carreira certa ou numa boa oportunidade de negócios, vai mandar você na direção do sucesso. Enquanto uma decisão ruim, como colocar dinheiro em um negócio que acabou dando errado, ou o acaso, como por exemplo perder um bom emprego de uma coisa que não está no seu controle, mandam você na direção do fracasso. Essa corrida seria uma meritocracia, onde a mistura de boas decisões e de sorte no que você não controla deixam você em uma situação melhor. Enquanto quem não se esforçou, quem tomou as decisões erradas nessa vida ou quem deu muito azar, fica com bem menos. Eu mesmo consigo traçar o meu caminho aqui no tabuleiro. A minha família começou mais aqui pro canto. Tanto a minha mãe quanto meu pai são de famílias bem simples do interior de São Paulo que acabaram vindo para a capital buscando oportunidades e melhoraram de vida durante a urbanização. Uma das minhas avós até não foi nem alfabetizada e a minha mãe foi uma das primeiras, eu acho que a primeira pessoa da parte da família dela a ter ensino superior. O que já deslocou a minha bolinha bem mais para o meio em relação a de onde a família partiu antes mesmo de eu nascer. Os meus pais gastaram o que eles tinham e o que eles não tinham para poder me dar a melhor educação que puderam, o que deve ter me deslocado ainda mais aqui para a chance de sucesso. E eu estudei bastante, dei a sorte de passar no vestibular que eu queria ainda bem cedo e até onde eu sei, também fui o primeiro da minha família próxima a fazer faculdade, só que dessa vez pública. Então eu acabei me deslocando ainda mais para cá. Aí eu continuei estudando e fui fazer a pós-graduação, que ainda dá mais condições de ter uma profissão mais bem paga, pelo menos em relação ao que um biólogo normalmente ganha. Fui fazer pesquisa, estudei mais, dei muita sorte nas pessoas que eu conheci e andei ainda mais para cá. Também dei a sorte de criar o meu blog, participar do Nerdcast e conhecer o pessoal do Jovem Nerd. Estudei mais, dei a sorte de poder participar do Nerdologia lá em 2013 e andei ainda mais para cá. No meu caso, pelo menos, quase todo o caminho que eu percorri aqui nessa direção eu posso atribuir à educação. E é por isso que eu dou tanto valor para a educação. Teve esforço meu, claro, teve muita gente importante na minha vida me apoiando, a Paloma está aqui fazendo esse vídeo, mas esse caminho todo que a minha família percorreu e que eu percorri dependeu de aprender e me capacitar. As habilidades e até as pessoas fantásticas que eu acabei conhecendo e que me deram essas várias oportunidades que eu tive durante a vida vieram sempre por conta da educação e eu com certeza não teria andado para cá sem isso. Parece justo, né? E é bem intuitivo. Quanto mais esforço, mais boas decisões e mais sorte, mais você consegue chegar perto do sucesso. Mais você se destaca e foge do padrão. Só que não é bem assim que a nossa sociedade funciona. Primeiro, porque a sorte tem um papel muito maior do que a gente gosta de pensar. Várias decisões que mandam você para um lado ou para outro aqui não são você quem toma. Segundo, porque para ver essa distribuição acontecendo assim ao redor de uma média, eu tive que alinhar muito bem esse tabuleiro para garantir que as chances de cada bolinha aí para um dos lados é a mesma de ir para o outro. E se eu mexer um pouco no alinhamento do tabuleiro, dá para ver bem a influência do que acontece fora da nossa vida. Agora imagina que, por exemplo, a economia está indo muito bem, que muito dinheiro está entrando no mercado e agora as pessoas têm mais chances de um bom emprego, de progredir na carreira.
Nesse cenário otimista, a chance de ir para um lado ou para outro não é mais meio a meio. Agora, nessas condições, a chance de cada decisão ou de uma interação dessas dar certo é maior do que dar errado. O que vai acontecer com todo mundo no caminho? Para poder simular um cenário desses, eu vou usar esse calço aqui para colocar ele embaixo do tabuleiro para fazer ele pender para o meu lado. Pronto, agora a gente pode soltar as bolinhas aqui e simular as nossas empresas na corrida da vida. Como agora todo mundo tem mais chances de vir aqui para o meu lado do que para o lado do fracasso, esse resultado acumulado fica assim. Foi só pender um pouco o tabuleiro mais para cá e muito mais pessoas vão parar nesse canto aqui em relação às simulações anteriores. É por competência dessas pessoas só? É porque elas tomaram boas decisões? Ou simplesmente porque com essa inclinação aqui, muito mais gente se deu bem? E se você viesse parar aqui, você ia achar que esse resultado positivo foi por causa do seu esforço ou por sorte? Mas e se a gente fizesse o inverso? E se a gente colocar agora esse calço do outro lado aqui para simular um cenário onde o mercado está em crise e é mais fácil dos negócios darem errado? Só ver o que acontece. Agora olha aqui quanta gente vai parar nesse outro canto e piora de vida. Dá para culpar quem está passando por essa crise aqui? E se você tivesse nessa situação, tivesse piorado de vida ou se endividado, você ia pensar que tudo deu errado por sua escolha ou por acaso? Sem levar em conta esse caminho aleatório, é bem fácil de culpar quem caiu aqui no prejuízo ou dar crédito para quem se deu bem sem saber que foi pura sorte ou azar. Terceiro, e o mais importante, na verdade, que eu queria discutir por aqui, porque além de ter um mercado melhor ou pior, na nossa vida as rodadas de sorteio não são tão justas. A gente não começa do mesmo ponto aqui no meio, bonitinho. Eu, você e todo mundo que está participando dessa rodada da vida, nesse ano aqui, não estamos aqui, nesse meio, prestes a cair. Não tem um botão de reset que vai trazer todo mundo para cá e dar as mesmas chances e as mesmas oportunidades de descer no sorteio. A gente está aqui no meio, no caminho já, no meio das interações, tomando as decisões e pagando pelas interações a cada dia. E mesmo quem acabou de nascer e ainda nem entrou nesse tabuleiro, não necessariamente vai começar aqui. Você pode ter começado a sua corrida de cá, porque os seus pais ou gerações anteriores não tiveram sucesso ou foram privados da chance de ter. E olha o que acontece se você começar de lá. Nós carregamos as relações, a cultura e o patrimônio das gerações anteriores. Os nossos pais, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso nome, a nossa cor de pele e muitas outras coisas já vão colocar a gente em um ponto ou outro desse tabuleiro bem antes de a gente tomar uma decisão. Olhando para alguém que acabou terminando aqui, do outro lado, pode parecer que essa pessoa fez por merecer e que na verdade foi ela quem tomou as decisões erradas que colocaram ela aqui no canto. Mas sem ela saber se ela partiu daqui, daqui ou daqui e sem levar sorte em conta, fica bem complicado de fazer um julgamento certo. Durante a escravidão aqui no Brasil, por exemplo, nessa época, se você nascesse filho de escravizados, você começava aqui no canto e o único caminho que você tinha disponível era continuar na mesma situação, preso na mesma canaleta. E mesmo depois, na verdade, da escravidão acabar, não quer dizer que tudo se resolveu e tudo mudou, porque a maioria dos descendentes de quem foi escravizado ainda começa a corrida dali, sem muito amparo familiar, sem condições de ir para uma boa escola ou de chegar numa situação de enfrentar um estágio não remunerado para ganhar a experiência necessária para depois ter uma carreira que vai pagar melhor. Por mais que a cada interação o resultado dessa pessoa possa melhorar a vida dela, o resultado final é esse aqui. A maioria termina a corrida bem mais próximo de onde começou e mesmo quem tomou boas decisões ou deu sorte e veio na direção do sucesso, ainda tem muito tabuleiro
tabuleiro para essa pessoa percorrer antes de chegar aqui nas cananetas de mais sucesso. Mesmo com muita chance e com muita sorte, o caminho às vezes simplesmente é longo demais para quem começou do canto de cá. E quem chegou aqui no sucesso, ainda assim precisou percorrer um caminho muito maior do que quem começava aqui do meio. E já dá para imaginar o que vai acontecer com quem começa na situação oposta. Se você já começou entre os que nasceram nessa ponta de cá, o jogo já começa bem mais favorável. Boa educação, boa alimentação, saúde e tempo para se dedicar aos estudos, em uma boa escola, apoio financeiro. E aí, olha o que acontece se você nascer nessa outra condição. Quando você começa desse lado aqui, é muito difícil de se dar mal. Mesmo algumas decisões ruins ainda vão deixar você aqui dentro dessa zona de conforto. Você vai ter que ter muito azar e tomar muitas decisões ruins para você percorrer o caminho todo e terminar aqui do outro lado. Aliás, segundo uma pesquisa de 1998 que entrevistou vários empresários e empreendedores americanos, sabe qual foi a principal característica entre os empreendedores de sucesso? Potencial, bom desempenho em testes psicológicos desde a infância, foco na carreira, mindset de vencedor? A principal característica de sucesso foi conseguir capital para executar as ideias. Mais do que qualquer decisão aqui no caminho, ter a chance de colocar a ideia em prática foi o maior pré-requisito. O mais necessário foi ter um ticket para poder entrar nessa corrida. E quem está aqui não necessariamente percebe isso. Do ponto de vista de quem fez esse caminho, de quem partiu daqui e terminou nas cananetas de sucesso, é bem fácil você olhar para as decisões e pensar que as pessoas têm o que elas merecem e que o mundo é justo com todo mundo que se esforça e sabe o que faz. Do ponto de vista de quem termina aqui, só foram boas decisões no caminho, ou pelo menos decisões que ainda terminam mais ou menos por aqui numa boa situação. Quando o segredo foi começar o jogo do melhor lado. Esse ponto de partida aqui, ele é muito mais importante do que parece. No Brasil. O Brasil está entre os países que tem o que os pesquisadores da área chamam de piso grudento. Quando a gente vê as chances de transição social das pessoas em países como o nosso, a chance de elas caírem mais para lá ou mais para cá no tabuleiro do que o ponto de onde elas partiram, a gente vê que não é uma distribuição normal daquelas que a gente viu no começo do vídeo. O que a gente vê é um acúmulo bem maior nos cantos. Quem começa aqui tem muito mais chances de sucesso do que quem começa do lado de cá e vai parar aqui. E quem começa aqui, mesmo tendo talento, mesmo tendo bastante chance de sucesso, vai ter muito menos chance do que quem começa do meio ou da ponta. Quem começa do lado desfavorecido do nosso tabuleiro tem muito menos chances de mobilidade social. Na nossa meritocracia, o jogo é bem mais desbalanceado. Por outro lado, como eu falei, o que me fez andar aqui no tabuleiro foi me educar e essa para mim é a melhor ajuda para a maioria das pessoas que nascem mais para o canto de cá. Educação não é a garantia de que você vai melhorar de vida, a gente ainda precisa de uma boa pitada de sorte na nossa vida e de boas oportunidades no caminho, mas educação com certeza dá mais condições de a gente poder aproveitar as poucas chances de cair um pouquinho mais para cá a cada rodada. E se eu puder despertar um pouco da sua curiosidade pelo mundo e do seu interesse por continuar aprendendo e se educando para o resto da vida, se eu puder servir como um desses pininhos aqui que vai mandar a sua trajetória um pouquinho mais para o caminho do sucesso, um pouquinho melhor, eu já vou poder retribuir com a sorte e com as oportunidades que eu tive na minha vida e com certeza isso vai me dar muito orgulho.